tem uma fonte de água. Agora, não só que tem essa fonte de água, olhem bem para aquela fonte, porque daqui a pouquinho vocês não vão ver mais. Vocês vão subir uma montanha, só vão escutar o barulho. Essa fonte de água não é exatamente uma fonte, sino que vem de um manancial, um poço artesiano, vem aqui do deserto, traz água até Jericó. Mas passa primeiro e forma um oásis. Aqui, vocês quando vão subir a montanha, vão olhar para baixo, vocês vão ver que tem algumas árvores e tem um mosteiro. É um oásis no deserto. Aqui, pessoal, são acampamentos de beduínos, por exemplo. Por que tem beduínos em toda essa região? Porque aqui tem água. Um acampamento beduíno nunca está fora, longe de água. Aqui vocês têm água. Essa água e esse aqueduto, melhor falado, olhem que tem um aqueduto, certo? Que está trazendo água, não é que está caindo sozinha. Aqui tem um aqueduto. Esse aqueduto foi construído pelo rei Herodes. Pessoal, eu falei anteontem para vocês lá em Masada, que Herodes, a época de Herodes, tinha uma muito boa... Colocar morar numa loca de pista dessa, não tem juízo não. Nós estamos a caminho de Jericó. É meio junto. Irmãzinha, chega! É nossa aquela, é? Com respeito ao lugar, o caminho que nós acabamos de fazer agora, esse caminho de muitas voltas, que vai continuar até chegar agora na cidade de Jericó, daqui a pouquinho está lá embaixo Jericó, é o caminho antigo que ia de Jerusalém até Jericó. O caminho antigo, o único caminho, ou seja que foi feito de propósito por causa dos vales, aproveitando os vales das montanhas. Ou seja, que esse era o caminho antigo, esse era o caminho de 2000 anos atrás, quando Jesus, provavelmente, eu não sei se ele passou por aqui embaixo, mas por aqui, porque essa era a subida para Jerusalém. Lembrem, pessoal, que cada 30 quilômetros tem que ser construída uma cidade, um ponto para descansar, porque os camelos podem andar no máximo 30 quilômetros por dia. Ou seja, como antigamente as pessoas não iam de ônibus, iam de camelo ou a pé, eles cada 30 quilômetros têm que descansar. E entre Jerusalém e Jericó são 30 quilômetros. Daí que isso se fazia só em um dia, toda essa subida em um dia. Pessoal, Jericó é a eterna primavera. O que eu estou falando com isso? Em Jerusalém, no inverno, está todo nevado. Vocês viram na televisão que janeiro, fevereiro, Jerusalém está todo branco, todo nevado. Mas Jericó, estão fazendo uns 25 graus. Uma diferença de 30 quilômetros. 30 quilômetros de diferença, 30 graus de temperatura também de diferença. Imaginem só, pessoal, Jerusalém tem menos 3, 4 graus, menos 5 graus e Jericó tem 25 graus. Isso era já conhecido pelo rei Herodes. E por isso mesmo que Herodes vai construir seu palácio do inverno na cidade de Jericó. Quando em Jerusalém está muito frio, ele passa aqui no inverno, aqui nesse lugar. Lembremos também que Jericó é um oásis. Vocês vão ver, no meio do deserto vai ter verde. O mesmo que vocês estão vendo aqui embaixo. No meio do deserto, verde. E daí mesmo que Herodes aproveita para a sua agricultura. Para ele é muito rico. E de onde que tem dinheiro? De Jericó, de todas essas, da pedágio. Pessoas que gostariam de atravessar o caminho têm que pagar pedágio. E ele que cobra. Daí que ele tem dinheiro para fazer também as grandes construções que ele faz. Por isso mesmo que ele também vai construir esse aqueduto, para trazer água para ele. Para o povo não interessa para ele, mas para ele sim. Agora, esse mosteiro, pessoal, esse mosteiro que foi construído aqui, o nome é o Mosteiro de San Jorge. San Jorge. Isso. E vocês podem ver que aqui tem uma cruz. Lá na montanha da frente, está vendo esse grupo que está andando a pé agora? Olhem em cima deles. Está vendo uma pedra branca? Essa é outra cruz. Essas cruzes estão delimitando o mosteiro. Ou seja, agora estou fora do mosteiro, mas se eu vou passar um pouquinho mais para frente, estou dentro do mosteiro. Dentro do limite do mosteiro. Esse mosteiro foi construído aqui pelos monges ortodoxos gregos que moram aqui. E vocês podem ver que tem uma bandeira... Não tem hoje. Tem duas bandeiras. Tem duas bandeiras, a bandeira branca e azul é da Grécia. É da Grécia, é um mosteiro ortodoxo grego. Os monges ortodoxos gregos vão construir alguns mosteiros aqui, na Terra Santa. E por quê? Vão construir aqui na montanha? Simplesmente, pessoal, se nós não tivéssemos parado aqui, ninguém tivesse visto que tem um mosteiro. E olhem que o mosteiro foi pintado em cima de branco e de azul.
Se não estivesse pintado, seria difícil ver ele. Por quê? Porque os monges gregos construíram um mosteiro quando essa terra era dos turcos. E vocês sabem que até hoje, entre a Turquia e a Grécia, tem guerra. Não se fala entre turcos e gregos. Sim, eles não se falam. Por isso mesmo que os gregos vão construir... Aqui você vai vendo Jericó ao longe. É todo deve dar sempre Jerusalém até aqui? Ok, estamos chegando agora na cidade de Jericó. Jericó, pessoal, a cidade mais antiga do mundo. Agora, ou seja, 10.000 ou 9.000 anos de história essa cidade. Aqui do lado esquerdo, olhem que tem as árvores e no pé das árvores tem escavações arqueológicas. Estão vendo? Esse aqui era o palácio do rei Herodes. Olhem que do lado esquerdo... Bom, agora não vai dar. No pé tem árvores lá atrás, no pé daquelas árvores tem escavações arqueológicas. Essas escavações arqueológicas são aquele famoso palácio do rei Herodes aqui do inverno. Quando estava frio em Jerusalém, ele vem aqui e ele toma as decisões do povo aqui. Nós sabemos que Herodes morreu também aqui em Jericó. E nós sabemos que Herodes foi tão assassino, mas tão déspota, que o povo não gostava, que Herodes... Nós, aqui nós estamos no close na árvore, aquela que tem tronco branco. Provavelmente a árvore daqui subiu, cada vez Jesus passando. Vale salientar que nós estamos em Jericó, viu? Ele entrou em Jericó, quando ele entrou em Jericó, daqui eu, publicano, Paulinho, posso subir essa árvore. Provavelmente 99% de certeza que nesse restaurante vai estar aqui. A visibilidade não é muito boa, mas vocês lembram, já passamos por aqui perto, e vocês lembram que do lado direito, lá no fundo tem montanhas, sim? Do outro lado o Mar Morto, do outro lado tem montanhas. Lá que Moisés viu a Terra Prometida. Do outro lado, agora não dá para ver, a visibilidade não é boa, mas na direita, no fundo, lá que tem uma montanha, o Monte Nebo. Moisés foi permitido ver com seus olhos a Terra Prometida, mas não entrar com seus pés. A pergunta, pessoal, por que Moisés demorou 40 anos no deserto para chegar até aqui? Se alguém vai atravessar o deserto do Sinai, vai demorar uma semana. Se vamos atravessar um grupo grande, vai demorar um mês, 2 meses. Mas por que 40 anos? Lembram que foi para trocar aquela geração. Aqueles que saíram escravos do Egito não podem entrar aqui na terra livre, a terra prometida. Moisés deixa o povo nas mãos de Josué. O líder do povo foi Josué. Sim? E sabemos que Josué não sabia se Deus estava a favor de Josué do mesmo jeito que Deus estava a favor de Moisés. Mas o que acontece para entrar na terra prometida? Temos que atravessar um rio, o Rio Jordão. E quando Josué vai atravessar o Rio Jordão com o povo, o que aconteceu? O rio parou. E aí que o povo atravessou e entrou na terra prometida. A primeira cidade que Josué viu na sua frente foi Jericó, já na terra de Canaã, essa terra daqui. Mas Jericó tinha muralhas muito fortes e não podia conquistar. Deus fala para Josué, tem que dar 7 voltas em volta da cidade de Jericó. Josué não entendeu para quê, mas se Deus mandou fazer isso, é o que ele fez. 7 voltas têm que ser dadas em volta dessa colina. Ou seja, pessoal, se estamos em volta da colina, provavelmente, por aqui, o lugar que nós estamos parados, foi o lugar onde Josué dá as voltas com o povo. Os sacerdotes na frente, com a Arca da Aliança e as trompetas, mas ninguém tocou isso. A última volta, os sacerdotes têm que tocar bem forte aquelas trompetas, com a Arca da Aliança na frente. E o que aconteceu? Tentando tentar a Jesus, o último dia, fala para Jesus, se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E Jesus fala, nem só de pão vive o homem. De acordo à tradição, foi nesse lugar. E por isso mesmo que aqui foi construído um mosteiro ortodoxo grego. É nesse lugar. Sim, vocês podem ver o mesmo que nós falamos do outro mosteiro. Lembra que foi construído com a mesma pedra da montanha para que os turcos não vissem tudo? O mesmo aqui. É nesse lugar. Estão construindo agora um bondinho. Quando nós estávamos ali do ônibus, mostramos um local diferente, mas o local da habitação de Jesus
Justamente aqui onde está construindo, onde tem essa construção aqui. Aqui onde Jesus Cristo foi tentado. Justamente neste local aqui, onde Jesus Cristo foi tentado. Filmando, Eide, na sombra. Cidade de Cafarnaum. Já vamos entrar na cidade de Cafarnaum, onde Jesus rezou um dos milagres que ficaram aqui, ó. Cafarnaum. Cadê o mar? Aberto diariamente, às 8h30, às 16 horas. O que significa essa placa aí? Cafarnaum. Não pode entrar nem de short, nem de colete. Jesus. Não pode entrar de short, nem de maiô. Nossa, pessoal, olha tudo isso. Se Moisés tivesse saído com vocês do Egito, tivesse demorado 80 anos, não 40. Tá tudo cansado. Cansado de quê? Acabamos de falar. Quando a gente come, a gente tá cansado agora. Faço mesmo também. A cidade onde Jesus morou. E pensem só uma coisa, e depois vocês dão para mim a resposta. Por que Jesus escolhe morar nessa cidade? Por que não ficou em Nazaré? Se alguém vai me falar, porque ninguém é profeta na sua própria terra, a terra de Jesus era Belém. Certo? Ou seja, que pode ser profeta em Nazaré. Por que então não morou em Nazaré? Por que ele vem aqui a morar? Por que passa aqui e por que não foi para Tiberíades? Por que não foi para Cursi, para Corazim, para Cacerim, para Nazaré mesmo? Por que não fica em outra cidade e por que escolhe essa cidade? É uma coisa muito importante deduzir isso. Da onde que vem? Agora eu falei para o motorista, nos leva agora até Cafarnaum. O que é Cafarnaum? Cafarnaum. Cidade Naum, né? Cidade de Naum. Far, cidade ou aldeia grande. Naum, provavelmente o profeta Naum. Provavelmente ele nasce aqui ou mora aqui e daí que vem esse nome. Ou que outra pessoa importante Naum, que não tenha sido profeta, vai morar aqui nessa cidade e daqui que começa a se desenvolver essa cidade. Com respeito a essa cidade, e esse é o Alex que está chegando tarde. Alô? Mas nós já começamos. Ok. Com respeito a esse lugar, pessoal. Primeiro, eu entro nessa cidade. A primeira vez que eu vou entrar aqui nessa cidade, eu não estou vendo nenhuma escultura. Não tem esculturas aqui. Quem está falando isso para mim? Não é cidade idólatra. Não é uma cidade idólatra. Aqui não moram pagãos, aqui não moram romanos, aqui quem mora são judeus. Graças. E não são judeus, judeus religiosos. Por algumas razões. Marcelito vai mim. Por algumas razões. Primeiro, não foram achadas esculturas. Segundo, todos os desenhos que foram achados nas pedras, nas paredes, nas colunas, têm a ver com a Bíblia. Por exemplo, se vocês fiquem sentados, se vocês prestem atenção aqui em cima, o que vocês estão vendo? É um castiçal. menorá. A menorá, o candelabro, 7 braços, monoteísmo. Segundo, foram achados aqui desenhos de tudo que seja uvas. Uvas têm a ver com a Bíblia. Lembram os espiões? Certo? Quando voltaram falando de uma terra onde tem leite e mel, trouxeram as uvas gigantes. Tem aqui também azeitonas, desenhos de azeitonas, olivo. Para que é olivo? Não só para lâmpadas de azeite, não só para comer, sino para ungir, para purificar. Tem a ver com a Bíblia. Pessoal, isso está demonstrando que essa cidade, as pessoas que moraram foram religiosas. Se nós lembramos da Bíblia, 17 vezes figura o nome de Cafarnaum aqui na Bíblia. E aqui lembramos muitos milagres. A cura da sombra de Pedro,
Lembramos quando Jesus, quando é tirado o teto para descer o paralítico, certo? Aqui fala para Pedro que farei pescador de homens. E nessa cidade foi a cura do centurião, do cego, do possuído, Talita. É nessa cidade. Ou seja, uma cidade importante. Mas por que Jesus veio morar aqui? Por que nessa cidade mora Jesus? Por que não foi para outro lugar? Primeiro, vamos ver um pouquinho o mapa de Israel para entender isso. Esse aqui é o mapa de Israel. Assim que nem hoje tem duas potências. Uma é os Estados Unidos e a outra a Rússia. 100 anos atrás tinha a França e a Inglaterra. 200 anos atrás tinha a Inglaterra e a Turquia. Sempre são duas potências. Sempre duas. Pessoal, o mapa de Israel. Naquele momento, as potências que foram primeiro Roma, Babilônia e o Egito, depois passa a ser Egito e Roma, aonde que ficam? Aqui, Israel. Roma, aqui em cima. Babilônia, aqui em cima. Egito, aqui embaixo. Antigamente não tinha aviões. Para atravessar de Roma para o Egito, tem que atravessar por aqui. As pessoas atravessavam a pé. Muitos meses a pé, mas será a pé. Se passava por aqui. De Egito para a Babilônia, se passava por aqui também. Da Babilônia para Egito, se passava por aqui. De Egito para Roma, se passava por aqui. Esse é o centro de uma estrada muito importante, que o nome é Via Maris. E esse lugar que vocês estão agora, aqui em cima exatamente, em cima do Mar da Galileia, o nome é Cafarnaum, é um cruzamento de caminhos. Ou seja, se eu sou egípcio, eu chego até aqui. De aqui, ou que eu vou para a Babilônia, ou que eu vou para Roma. Pessoal, um cruzamento de caminhos. Eu faço uma pergunta. Eu fiz esse mapa, eu inventei esse mapa. Eu quero vender para a maior quantidade de pessoas. Aonde que eu vou vender esse mapa? Em uma cidade que fica aqui no meio do deserto, que o nome é Dimona, ou eu vou vender em Jerusalém, que tem 3 milhões de turistas por ano? Jerusalém. Pessoal, esse lugar é um cruzamento de caminhos. Uma cidade onde passam muitos turistas e peregrinos e também pessoas que vêm aqui por comércio. Passam por aqui. Nazaré? Nada. Lembra? Uma pequena cidade. Alguma coisa boa pode vir de Nazaré? Pessoal, não é à toa que Jesus escolhe esse lugar para morar. Esse lugar. Muitas pessoas escutam. E se vocês escutam o que eu estou falando agora, depois lá no Brasil, vocês vão contar assim, Isaac lá em Israel contou isso e isso. E o amigo de vocês vai contar para outro amigo, e para outro amigo, e para outro amigo. As ideias vão se divulgar. Mais uma coisa, pessoal, se eu estou no meio do Brasil, eu vou para Fortaleza, eu vou pela estrada da praia. As Pedras Pretas é de uma sinagoga já do século I. As Pedras Amarelas é de uma sinagoga do século II ou III. Quando o padre Corvo vai escavar essa cidade, ele falou o seguinte: se eu quero escavar aqui embaixo, e agora olhem para mim, se eu quero escavar aqui embaixo, primeiro de todo preciso destruir isso. Se eu quero chegar até a sinagoga de Jesus lá embaixo, primeiro preciso destruir a sinagoga de cima. Para quê? Para que isso? Para que descobrir? Para que escavar? Para achar uma sinagoga que tem 2000 anos, se podemos ver uma sinagoga que tem 1800 anos. Por isso mesmo que ele faz umas escavações pequenas, do lado, num cantinho. Portanto, isso é tudo o que ele vai fazer. Alguma pergunta? Comentário? Crítica? Então, continuamos agora e vamos conhecer agora a sinagoga. Vamos indo para a sinagoga. Eu posso pensar que esse lugar é uma igreja, não uma sinagoga. Certo? Olhem como tem uma construção muito parecida à construção de uma igreja. Quando nós entramos em uma igreja, lembram que falamos disso lá em Belém? Tem uma nave principal e tem naves secundárias. Sim? Olha aqui, eu estou agora numa nave principal, tem naves secundárias aqui dos lados. Ou seja, que eu posso errar e falar que esse lugar é uma igreja e não uma sinagoga. Mas, como eu sei que esse lugar é do século II ou III, naquele momento não tinha igrejas. Ainda não começaram a construção de igrejas. Certo? Ou seja, que eu sei que é uma construção de um templo. Mas como que eu sei que é a construção de uma sinagoga? Todo judeu do mundo reza olhando numa direção. Que direção? Jerusalém. Jerusalém naquela direção, pessoal. Ou seja, que para aquele lugar as pessoas oravam.
E, se vocês prestarem atenção, olhem que as pedras onde nós vamos sair são diferentes. Isso novo foi aberto só para o turismo, para poder sair por aqui. Agora, lembram que falamos que essas pedras que eu estou agora são da sinagoga nova, século 2, 3. Aqui embaixo é certeza absoluta, pessoal, que aqui embaixo estaria a sinagoga de Jesus. Mas o Padre Corvo, a sinagoga que Jesus professou. Tanto assim que todo padre ou pastor tem uma igreja ou um templo, um rabino também tem uma sinagoga. Aqui embaixo a sinagoga de Jesus. Lembram que essa parede amarela está exatamente em cima da parede preta, ou seja, que é a mesma medida. Se vocês olharem aqui embaixo, aqui do lado direito de vocês, embaixo da parede amarela tem a parede preta, o que está demonstrando que as medidas são iguais. A mesma sinagoga. Mas, para descobrir a sinagoga que está aqui embaixo, eu preciso tirar todas essas colunas, todo esse chão. Para que destruir uma sinagoga de 1800 anos para achar uma que tem 2000 anos? Jesus indo em direção para o Mar da Galileia. Jesus passa por na casa de Pedro. E lá na casa de Pedro cura sua sogra. Então, daqui vamos para o Mar da Galileia, em direção ao Mar da Galileia, e vamos parar na casa de Pedro, provavelmente. Agora, tudo o que vocês vão ver aqui no meio são ruínas arqueológicas daquela cidade, a cidade de Cafarnaum, que foram escavadas pelo aquele Padre Corvo. Sim? Olha aqui, pessoal. A casa da minha sogra que é aqui? Pessoal, é o seguinte. Pessoal, seguinte. Sem entrar em discussão quem foi Pedro, se Pedro foi o sucessor de Jesus ou não, isso agora não importa. Sim? Mas o que eu quero falar até hoje, eu falei para vocês que nunca eu posso falar foi exatamente aqui. Nunca a gente vai falar isso. Eu vou falar assim, não foi aqui do lado, aqui perto, mas foi por aqui. O importante é que aconteceu. Então não importa se foi aqui ou lá. A sinagoga, nós temos certeza que foi essa sinagoga, embaixo, que está embaixo. Temos certeza que foi lá a sinagoga. Em que lugar que estava Jesus, isso eu não sei. E não interessa, eu acho. Mas, com respeito à casa de Pedro, eu não vou falar que aqui certeza absoluta. Porque está proibido falar isso, porque certeza, em hebraico se fala certeza está na cadeia. Ninguém tem certeza. Mas, se não é certeza absoluta aqui, eu posso falar que um 85%, não tanto, mas um 85%, 80-85%, sim, foi a casa de Pedro. E por quê? Algumas determinações. Primeiro, saindo da sinagoga, indo para o Mar da Galileia, Jesus para a sua sogra. Ou seja, a sogra de Pedro. Aqui estamos saindo da sinagoga, indo para o mar, no meio tem uma casa. Segundo, mas isso é Bíblia, isso eu não posso demonstrar, pessoal. Bíblia, lembram que não é um livro cientista. Sim? Mas o que eu sim posso demonstrar é que os primeiros cristãos do mundo, ou seja, vocês sabem que o cristianismo não começou de um dia para o outro. O cristianismo foi uma sucessão de 300, 400 anos. Ou seja, que os primeiros cristãos, quem que eles foram? Judeus cristãos. Certo? Os apóstolos, judeus cristãos. Os primeiros judeus cristãos, pessoal, eles não construíram igrejas. As igrejas começam só nos anos 300. Não construíram igrejas. Eles construíram templos. Casa de oração. Um templo, não uma igreja. Ainda não tinha toda aquela construção de uma nave principal, altar, para que direção, para onde olhar, para que lugar orar. Não tinha nada disso. Começaram a construir templos. Aqui foram achadas as ruínas também de um templo, em cima de uma casa. Se tem um templo em cima de uma casa, é provavelmente aqui aconteceu alguma coisa. Ou seja, pode ser a casa de Pedro. Mas terceiro, e isso, acreditem em mim, pessoal, que eu não vi o que eu vou falar agora, e eu não conheço ninguém que ele viu. Mas nos relatos do Padre Corvo, que foi o arqueólogo desse lugar, está tudo escrito. Quando o Padre Corvo está escavando aqui, ele achou e eu não vi. Falam que está no Museu da Itália porque eles roubaram para a Itália. Tudo bem. Foram achados uns anzóis. Não é uma demonstração de nada isso, pessoal. Eu tenho anzóis na minha casa. Sim, daqui a 3.000 anos vai chegar um arqueólogo e vai falar, olha, aqui tem anzóis, pessoal, o que morava aqui era um pescador. Nada a ver. Eu não sou pescador, eu sou guia. Sim? Mas foi achado aqui um anzóis. Ou seja, que também está ajudando com aquela teoria. Ou seja, entre anzóis,
a ubicação dessa casa, aonde que está, e também um templo que tem aqui, está nos demonstrando quase que estamos aqui num lugar muito importante. Provavelmente a casa de Pedro, provavelmente. E aqui tem 4 épocas diferentes, e agora todo mundo aqui. Olhem que tem 3 octógonos. Nós estamos agora em cima de um dos octógonos. Sim? Mas olhem o octógono do meio. Bem do meio. Está vendo que tem uma porta? Não, uma porta foi aberta para que todo mundo consiga ver que dentro tem um chão. Sim? Esse chão é de uma casa do século I. Ou seja, falamos até agora, pode ser a casa de Pedro. Se vocês olham que entre os octógonos tem pedras, paredes, estão vendo? Entre os 2 octógonos do meio. Sim? Essas paredes, pessoal, são de um templo. Não uma igreja, porque não tem nada a ver com uma igreja isso. É um templo, mais ou menos do século II, III. E o octógono, sim, já é uma igreja. As primeiras construções da igreja, muitas foram também com forma de octógono. Aqui você está em cima de octógonos. E isso do século V ou IV, ainda não temos certeza absoluta. E por último, a última construção, e a mais nova, essa igreja daqui em cima, só tem 20 anos. Vamos um pouquinho mais para trás agora. Aqui. A arca das pessoas e as pessoas da arca. Nós estamos aqui dentro de uma O que acontece sem querer, coluna pessoal, perto de Jesus, onde ela mostra alguns desenhos que certificam-nos de que esse lugar é um lugar especialmente cristão, devido à apresentação de figuras que representam a Bíblia. É uma coisa que nos emociona saber. Porque um dia Jesus esteve aqui. Foi aqui onde Jesus curou a sogra de Pedro, onde Jesus operou muitos sinais que nós vemos na palavra de Deus, realizados aqui em Cafarnaum. É uma coisa muito bonita. Eu quero mostrar aqui bem clara as figuras apresentadas aqui nessa coluna, para que vocês certifiquem-se. Vejam, são luvas aqui da época de Jesus. Aqui são outra estrela, uma coisa lindíssima. Outra figura importante. Aqui outra estrela e os galhos. Tudo isso desenhado em colunas que foram tiradas da sinagoga. Vamos falar um pouquinho sobre esse lugar que estamos agora. O nome antigamente era Heptapegon. 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 Hepta é 7, Pegon mananciais. 7 mananciais. Aqui atrás, na terra privada que não dá para entrar, tem 7 mananciais de água doce. E aqui atrás é feito uma féria. E agora, pessoal, realmente o trabalho que eles têm aqui é um trabalho muito bonito. Os padres benedictinos, eles fazem aqui uma féria de verão para crianças que têm problemas físicos ou mentais. Não importa a religião, o sexo, a língua que eles falam, a cor da pele, não importa nada disso. Importa realmente, porque aqui não se dá aulas de religião, não, nada, é só uma féria de verão para crianças que têm problemas. Importa realmente que a criança chegue até aqui e saia daqui com um sorriso. Ele pode ficar aqui 5 dias. 5 dias. A féria é feita em julho e agosto, certo? Em 2 meses. Todo o trabalho daqui, a criança não paga nada para chegar aqui. Nada. Eu trabalho também aqui nesse lugar, não por causa da igreja, eu trabalho por causa das férias. Nesse lugar, 2 semanas por ano. Em julho eu trabalho aqui geralmente. Vocês vão rir, mas meu trabalho aqui é lixeiro. Eu sou lixeiro. De 2 semanas, limpo o chão. Minha mulher é cozinheira, ela é arquiteta. Mas aqui ela é cozinheira durante 2 semanas. Todo o trabalho daqui, voluntário de todas as pessoas. Chegam pessoas de todo o mundo. Pessoas, crianças que têm problemas físicos, vem aqui durante 5 dias. O primeiro dia é obrigação que uma pessoa maior, o pai, o filho, o irmão, o tio, fiquem com ele, e 4 dias a criança fica sozinha. Certo? E realmente o melhor pagamento é ver a criança rindo. Certo? É o melhor pagamento que existe no mundo. Com respeito à igreja, lembram que nós vimos, vem um pouquinho mais perto desse lado para ver aqui.
Lembra que ontem em Nazaré nós vimos uma porta, mas aquela porta que fala de toda a vida de Jesus. Aqui estamos vendo a porta que fala só de passagens aqui na Galileia. E vocês podem ver primeiro barcos, pães e peixe, ou seja, a multiplicação dos pães e dos peixes. Olhem como que aqui as montanhas acabam em ponta. Desse lado, as duas passagens maiores, vocês estão vendo que tem Jesus e 2 apóstolos. Eu não posso chamar aqui a tempestade, porque sabemos que tinha mais de 2 apóstolos. Mas sim posso chamar aqui a pesca. Lembram quando são jogadas as redes? A pesca aqui. Mas olhem como que as montanhas acabam redondas. Aqui estou chamando a Galileia, aqui eu estou chamando a outra margem. Ou também hoje as montanhas do Golã, que vamos subir depois do meio-dia, acho que vamos subir. A outra margem. Em cima vocês podem ver algumas passagens também da Galileia, ou seja, o cego, ou seja, a cura do paralítico. Lembram o teto, que falamos que é tirado do teto, a cura do paralítico, outras passagens mais aqui embaixo. Podemos achar que se tem algumas coisas que Jesus não sempre conseguiu fazer, foi um retiro. E por que estou falando isso? Lembremos, pessoal, que de acordo aos evangelhos, nos relatam que Jesus, depois de ter escutado a notícia, que notícia? João Batista. Depois de ter escutado a notícia, Jesus foi a um lugar afastado para orar. Mas, se eu abro na Bíblia, um lugar afastado, estamos falando que aqui tinha uma grande multidão. Ou seja, muito afastado, com uma grande multidão, e depois acaba nos falando que são 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, é um pouquinho difícil. É daí que falamos que não sempre, provavelmente, Jesus consegue fazer um retiro. Porque uma grande multidão vem atrás de Jesus. A igreja, que daqui a pouquinho vamos conhecer, só para ver a igreja por dentro. E vamos ler também a passagem bíblica. A igreja parece que foi construída por um arquiteto, a primeira igreja, parece que foi construída por um arquiteto do Egito. E por quê? Vamos chegar até esse mural. Aqui, vamos aqui. Só aqui. A igreja nova, tudo que vocês estão vendo aqui, e a igreja antiga, ou seja, da época dos bizantinos. As duas igrejas têm uma base, uma pedra, no altar uma pedra. De acordo à tradição, foi aquela pedra onde a criança vai chegar com uma cesta, 5 pães e 2 peixes, sim? E a multiplicação vai ser feita aqui. Agora, com respeito à igreja de hoje, vocês podem ver que aqui tem uma porta, a nave principal, a porta que nós explicamos. A nave secundária, essa nave. Essa outra porta, a outra nave secundária. Vocês podem ver que tem uma fonte com água, é a fonte que tem aqui atrás. Olhem o que nós tínhamos já falado. A igreja típica tem uma típica construção de cruz. Lembra? Nave principal, secundárias, ábside, sacristia, santíssimo. Sim? Aqui vocês podem ver bem. As duas igrejas estão na base de uma estrada. Lembra aquela estrada que falamos em Cafarnaum? Havia mais. Por que parece que essa igreja antiga foi construída por um arquiteto do Egito? Simplesmente, se vocês agora, se eu seria pintor, e vocês vão me levar para o Brasil, eu vou pintar o que eu mais lembro, o que eu mais conheço. E provavelmente vai ser o Muro das Lamentações, as mesquitas. Aqui, em um lado, foram achadas algumas coisas que não tem em Israel. Primeiro, um obelisco. Alguém conhece? Depois disto, partiu Jesus para a outra banda do mar da Galileia, que é de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para eles comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz
que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazer rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Obrigado. Pessoal, eu quero só lembrar alguns números. Por exemplo, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Certo? Hoje, quando estamos em uma igreja, por mais que eu falei no ônibus agora que mais que nada a religião é para os homens e todo, nós estamos a ser homem, de acordo com a religião judaica. Ou seja, contamos as crianças e contamos as mulheres, que geralmente tem mais mulheres que homens, chegamos a um número mais ou menos de 14.000 pessoas mais ou menos. Mas aqui tem outro número. Se colheram quantos? 12. 12 cestos em grupos de 12. Sim? Aqui em cima da pedra vocês vão ver um candelabro que tem 12 lâmpadas. E na parede, 12 velas. 12 cestos, 12 grupos de 12, 12 apóstolos, 12 meses, 12 tribos, 12. Volta muitas vezes na Bíblia. Então, alguma pergunta com respeito a este lugar, pessoal? Então, podemos entrar para conhecer a igreja. Lembrem, respeitamos a igreja, por mais que tenha a mesma imagem de Deus. Estamos no local basicamente Cestos, mais ou menos. vamos acabar de ouvir a leitura bíblica acompanhada. Quero Quero fazer uma ressalva de que esse local que nós estamos vendo não era na época que Jesus multiplicou os pães, era aqui apenas uma construção em cima do local onde Jesus Cristo fez a indicação, que era relva, pasto, não tinha nada dessa construção. Que é o nosso pastor. Estamos aqui acompanhando o pastor Pinheiro e o irmão Júnior, chegando no local onde Jesus realizou o grande sermão. Ao longe vemos a igreja onde será ministrada os ensinos do nosso guia, do nosso amigo Isaac. O nome desse lugar tem muitos nomes, porque quando vocês vão ver nos vídeos ou nos livros, pode ser que está escrito um nome, mas é a mesma coisa. Aqui o nome desse lugar é Monte das Beatitudes, ou Monte das Bem-aventuranças, ou Sermão da Montanha. Sim? Esse lugar que estamos agora. E nesse lugar foi uma coisa um pouquinho diferente. Nesse lugar tem uma acústica inversa. O que é acústica inversa? Geralmente, se o mar está lá embaixo, ele vai levar minha voz para fora do mar, certo? Ou seja, se o mar está lá, o mar está aqui, eu quero falar com vocês, eu preciso falar para aquele lado, porque o vento vai levar minha voz para ali. Mas aqui tem uma acústica inversa. Como aqui dos lados tem montanhas, o vento desce. Provavelmente Jesus conhecia isso. Lembramos que ele mora aqui, do lado, aqui bem embaixo, ele mora aqui. Certo? Em Cafarnaum, provavelmente ele conhecia isso, por isso pode ser, nós sabemos, que escolhe essa montanha para o sermão. Sabemos que aqui tinha uma multidão. O que sim nós sabemos é que Jesus escolhe montes, montanhas, provavelmente para um retiro, provavelmente para ficar mais perto de Deus, mas Jesus escolhe montanhas. Lembramos, pessoal, o Monte Sion, o Monte das Bem-aventuranças, o Monte da Tentação, o Monte da Transfiguração, montes das Oliveiras, muitos montes na vida de Jesus. E nesse lugar, sabemos que provavelmente foi essa montanha. Provavelmente, não sei se foi aqui onde tem hoje a igreja, ou se foi aqui do lado, se foi aqui atrás, ou aqui embaixo, mas foi por aqui, por essa região.
Nos anos 1930, chegaram aqui as irmãs franciscanas da Itália e vão construir aqui uma igreja com doação, com ajuda do governo da Itália. No ano 1935, quem estava na Itália foi Mussolini. E por isso, quando vocês vão entrar na igreja, vocês vão ver uma placa, um cartaz com o nome de Benito Mussolini, que ele ajudou na construção dessa igreja. Muitas vezes, quando vem grupos católicos aqui na Terra Santa, eles vão dormir em lugares santos. Vocês veem que tem uma casa bonita lá atrás. Essa casa grande, o nome é a Casa Nova. A Casa Nova. Essa Casa Nova é simplesmente um hotel para peregrinos. Um hotel simples, só tem cama e banheiro. Não tem televisão, rádio, nada, só cama e banheiro. Porque muitos grupos, eles vêm aqui só para orar. Eles não estão interessados em conhecer outros lugares, assim que nem vocês querem subir para o Golã. Eles não, só os lugares santos. Imaginem só que para aquele tipo de peregrinos atrapalha muito que tem guias aqui explicando, eu estou explicando, que tem o barulho dos ônibus, que tem o barulho de... Não sei. Por isso que atrapalha. Por isso mesmo, aqueles peregrinos que vão dormir aqui, eles têm direito a celebrar uma missa ou um retiro nos momentos que para a gente está fechado. Ou seja, a igreja fecha de meio-dia até 2h30 da tarde, eles podem celebrar uma missa meio-dia. Está fechado aqui às 5 horas da tarde, já fecha, eles podem celebrar depois às 5. Eles podem fazer um retiro em todo esse jardim. Em que essa igreja tem 8 lados. 8 lados da igreja, assim que vieram construir essas igrejas antigas também. Essa igreja foi construída por um gênio da arquitetura, pessoal. Realmente um gênio, que o nome é Berlucci. Antonio Carlo Berlucci vai construir essa igreja. Aqui, quando chegou o Papa Paulo VI, celebrou uma missa. É nesse lugar e por isso que vocês vão ver uma estola, está ali a estola, aqui pendurada do lado, porque é a estola do Papa Paulo VI quando chegou. Mas, com respeito a gente, sabemos que o Sermão da Montanha, ou o Monte das Bem-aventuranças, ou as Beatitudes, foi aqui nesse lugar. É nesse lugar. É nesse lugar. Não estou falando exatamente. Senão é nessa montanha. Aqui, hoje, nós chamamos toda essa região com um nome. O Triângulo. Assim que é chamado. Porque se vocês olharem no mapa, vocês vão ver aqui embaixo exatamente Cafarnaum, aqui embaixo exatamente a multiplicação dos pães e dos peixes, e aqui em cima na ponta, o Sermão da Montanha. Ou seja, um triângulo. Daí que nós conhecemos o nome o Triângulo. Nos vídeos está mostrado com o nome o Triângulo. Certo? Lembrem disso. Agora, por último, estamos aqui em um lugar bem bonito. Aqui geralmente as orações são fora da igreja. A igreja é muito pequena por dentro, não tem muita importância a igreja, mas por fora da igreja, pessoal, tem lugares bem bonitos. É um dos lugares que nós vamos escolher agora, esperando o outro grupo. Chegou o outro grupo. Vamos escolher para o... Nós estamos aqui um pequeno close do Mar da Galileia. É um mar muito grande, é um lago muito grande. É incrível como ele é extenso. Hoje onde está todo abastecimento de água em Israel, tem aqui no Mar da Galileia. Sabe que verificar aqui a imensidão. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, e ilumina, e todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer que violar um desses mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Amém? Amém. Em que o espaço que nós estamos hoje é um bairro de Jerusalém. Há 2000 anos atrás, era uma pequena aldeia nas colinas de Judá, distante 6 quilômetros de Jerusalém, lembrando que Jerusalém, de 2000 anos atrás, era só as muralhas. Nós iremos agora para a gruta, onde realmente nasceu João Batista. Nós estamos chegando agora no local onde nasceu João Batista. Isto aqui é uma gruta de pedra. Pode. Tem algumas cadeiras. Aí está a gruta. Esse local realmente aonde nasceu João Batista. É uma gruta de pedra. Isso aqui é pedra, toda de pedra. Aquilo ali é um quadro ali de João Batista no braço da mãe Isabel. Aqui é realmente o local dentro da gruta onde João Batista nasceu. Aqui é o local onde nasceu João Batista. Nós estamos tem símbolos, quadros, mais quadros ali representando João Batista no braço da sua mãe Isabel. Esta é a gruta do nascimento de João Batista. Redimiu o seu povo e nos deu Salvador glorioso na casa de Davi, seu servo, conforme prometeu pela boca dos seus santos, os profetas dos tempos antigos, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos daquele que nos odeia, para mostrar a sua misericórdia a favor dos nossos pais, recordando a sua sagrada aliança e o juramento que fizera a Abraão, nosso pai, que nos havia de conceder esta graça, de o servirmos um dia sem temor, livre das mãos dos nossos inimigos, em santidade e justiça na sua presença, todos os dias da nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta Altíssimo, porque irás à sua frente a preparar os seus caminhos para dar a conhecer ao seu povo a salvação pela remissão dos seus pecados. Graças ao coração misericordioso do nosso Deus, que das alturas visita como o sol nascente, para eliminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos passos no caminho da paz. Aleluia! Que é o quadro da oração de Zacarias.
quadrar grande e quadrar quadrado. Tu pode pegar assim de baixo. Aí está a oração de Zacarias após o nascimento de João Batista. Passou na hora. As bananas são grandes, maçã, laranja. Se fosse hoje eu ia levar. Nós estamos em uma loja, uma casa de frutas. Cada pimentão, cada laranja. Que coisa linda, rapaz. Aí, maçã, Coisa linda. bananas lindas, laranjas grandes. Nós estamos agora entrando dentro da fábrica de lapidação de diamantes aqui de Israel. São 6 horas e 40 minutos aqui em Jerusalém. E nós estamos acabando de chegar no hotel Jerusalém, aonde nós estamos hospedados. Ali está passando os nossos irmãos brasileiros. E amanhã nós iremos passar o terceiro dia aqui em Jerusalém de City Tour. Hoje é 9 de fevereiro de 1997. Esta é uma vista de Jerusalém à noite, muito bem iluminada, muito bonita. Esta é a fita 12. A continuação desse terceiro dia de City Tour está na fita 13. Muito bem-vinda, nós estamos muito felizes pela sua presença aqui conosco esta noite. Como também de todos os irmãos que estão aqui. Eu vou passar então para o irmão Rocha. Está sendo dado início nesse momento Pastor, a segunda noite aqui, ó. Tem uma cadeira. do seminário Aqui, ó. da palavra profética.